sobre o seguinte tema: persiga o seu leão. Eu não estou falando para você fugir do leão. Eu estou falando para você perseguir o seu leão. Leão é um bicho que a gente corre na frente dele, ele atrás da gente. Mas hoje eu queria colocar você atrás do leão e você correr atrás dele. O leão olha para você e vê você como presa. Mas eu queria inverter esse cenário, você olhar para ele e ele é sua presa. Você que corre atrás dele, é possível? Tem um texto que diz que é. Todos nós temos leões para a gente correr atrás. Todos nós. O grande problema é que às vezes a gente passa fugindo. A gente passa correndo quando era para a gente correr atrás de. De manhã eu falei com vocês, para quem estava aqui, quem não viu pode rever esta mensagem, sobre a pior das atitudes, que é a atitude de não fazer nada. Pois é, lá eu falei sobre a omissão, o não fazer. Agora eu queria te dar 5 atitudes que, se você fizer, transformam a sua vida. Olha o texto. Verso 23. Diz assim, 2 Samuel 23, 20, diz assim: também Benaia, filho de Joiada, era um homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Escute aqui. O que acontece com uma pessoa que se depara com um leão solto? O que acontece? O seu cérebro recebe aquela imagem que vai para o seu córtex cerebral. O seu cérebro dá uma ordem para o seu corpo todo. Você fica pálido, porque o seu cérebro vai tirar todo o sangue e focar para os seus músculos. O seu coração acelera, se estava 60, 70 batidas, é provável que quase isso dobre os batimentos. Os seus polos dilatam, o seu corpo aquece e de repente você ouve uma ordem do seu cérebro: corra, corra, porque se ficar, o bicho come. Se correr, talvez você se salve. Benaia é um dos valentes de Davi, diz a Bíblia que foram o total de 37. Este homem que foi um dos valentes e um dos 3 valentes mais importantes de Davi, diz a Bíblia que quando ele se depara com um leão num dia de neve, então imagine a cena, embora não é do nosso cenário nevar, na nossa região, mas dá para você imaginar. Neve é o seguinte: onde você pisa deixa marcas. Eu fico vendo Benaia. O que ele estava fazendo eu não sei, a Bíblia não fala. Mas diz a Bíblia que era um dia de neve, então o solo deixa pegadas. Um leão adulto tem por volta de 200 quilos, 200 quilos, as pegadas são profundas. Eu fico vendo Benaia procurando nas pegadas o caminho onde aquele leão passou para ir atrás do leão. Aquele leão entra numa cova e Benaia devia correr fora do leão, mas Benaia vai atrás do leão. E diz a Bíblia que ele entra naquela cova para pegar este leão. Um leão tem por volta de 200 quilos. A sua mordida, alguns dizem que, dependendo do leão, chega a 100 quilos, como se estivesse apertando 100 quilos no seu corpo. Benaia é louco de correr atrás dele, do leão, ou é corajoso? Diz a Bíblia que este ato de correr atrás do leão fez de Benaia o valente de Davi, com maior destaque entre os valentes. Benaia olhou para o leão e falou: minha presa. O leão olhou para Benaia e disse: eu tenho que correr,
é meu caçador. O cenário geralmente é o inverso, mas Benaia quebrou esse protocolo. E eu gosto desse versículo, porque a Bíblia não fala muito de Benaia, mas o que fala já me coloca em estado de êxtase. Este homem desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Eu queria dar a vocês 5 atitudes, irmãos, 5 atitudes que transformam a vida da gente. 5 atitudes que vão fazer da sua vida uma vida diferente. 5 atitudes que vão fazer de você crente, um crente como Benaia, que não foge de, mas corre atrás dele. Pois é. Você está preparado? Eu queria então falar com vocês. Primeiro, pare de viver como se o propósito da sua vida fosse chegar à morte em segurança. E eu poderia acrescentar mais a este ponto, dizer, pare de viver como se o propósito da sua vida fosse se aposentar. Deus não te criou para você almejar aposentadoria. Deus te criou para você ser um servo útil nas mãos dele e para que as pessoas vejam na sua vida a glória se manifestar. Benaia não está preocupado com o final da sua história, não está preocupado se vai morrer, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado no seguinte: eu enfrento o leão que eu tenho que enfrentar. Amados irmãos, pare de viver como se o propósito da sua vida fosse chegar à morte em segurança. Pare de buscar vida confortável. Pare de buscar vida acomodada. Está tudo bem. Pois é, o conforto vai tirar você de entre os valentes. Você não vai estar lá. Eu olho para a Bíblia, eu vejo Jabezão. Jabezão foi um dos valentes de Davi que, quando todo mundo fugiu, ele ficou. Todo mundo pôs ser retirada. Mas diz a Bíblia que ele lutou contra 800. Davi, quando se depara com um leão, ele enfrenta aquele leão, ele enfrenta o urso, porque o dia que chegou o Golias diante dele, sabe o que ele falou? Ô Golias, deixa eu te contar um negócio, meu histórico, rapaz. Para quem matou um leão e um urso, você é um anão. Para quem matou um leão e um urso, você é pequenino. Eu vou mostrar para este povo quem é o meu Deus, porque assim como eu fiz com o leão, farei com você. Escute-me aqui, a gente mata leão e urso em secreto, para depois matar Golias em público. Você está entendendo? Só mata Golias em público quem matou leão e urso em secreto. Então, de repente, eu estou falando com gente que está matando leões. Você está entendendo a minha figura, não é literal. Matar leões é adversidades que afrontam você e quer derrubar você. São aflições que chegam até você e quer jogar você no chão. Pois é, a Bíblia diz, trate com os leões, mesmo que ninguém está vendo. Porque depois, quando você ser colocado diante dos Golias, Golias vai ser um anão comparado àquilo que você já venceu. Essa é a minha primeira dica, minha primeira palavra para você, ser um Benaia, porque este homem mexe comigo. A segunda palavra é, escute essa aqui, por favor. Estabeleça objetivos do tamanho de Deus. Deixa eu repetir. Estabeleça objetivos do tamanho de Deus, não do seu tamanho. Pois é. Esse aqui é o meu objetivo. Meu objetivo está aqui. Eu estou aqui. O meu objetivo lá. Pastor, o senhor pode chegar lá? Pois é, o meu objetivo é tão grande. Não consigo chegar lá. Não posso chegar lá. Se eu chegar lá, foi porque Deus realizou, Deus interviu, Deus fez. Deus ama quando a gente tem objetivos que é do tamanho dele. Um escritor disse que se nossos sonhos não nos assustam, é porque os nossos sonhos são pequenos demais. Se para eu chegar lá eu não preciso de Deus, cheguei aqui, não preciso de Deus. Então esse sonho, pequeno demais. Estabeleça objetivos na sua vida, irmãos, que são do tamanho de Deus.
E qual é o tamanho do seu Deus? Deus é eterno, infinito, incomparável, está acima de tudo e de todos, pois é. Então, se este Deus é grandioso, eu posso colocar como objetivo chegar lá. Porque se eu chegar lá, eu vou ter uma certeza, foi Deus que me colocou lá. Deus ama quando a gente tem sonhos que só Ele pode realizar. Sabe por quê? Porque se acontecer, ninguém pode receber glória, senão Ele. Se acontecer, é só Ele que pode ser glorificado. Nós estamos com um objetivo, nossa igreja em comum. Nós vamos começar a reforma aqui na frente. Ó. A reforma já começou, paramos, agora vamos retomar. Pois é. Humanamente podemos? Não, humanamente nós não podemos. Mas Deus pode, se Ele intervir. Se a gente chegar lá na frente, todos vocês saberão, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus, foi Deus, porque o sonho é maior do que a nossa capacidade, o sonho é maior do que o que a gente pode conquistar e chegar. Então escute, meu irmão, sonhe do tamanho do seu Deus. O grande problema é que tem gente que está sonhando pequeno demais. O Deus de algumas pessoas é tão miúdo que é menor do que gente, o sonho é medíocre. E aí escute o que eu estou para te dizer aqui agora, nós não morremos quando a morte chega, nós morremos quando os sonhos se vão. Se eu vivo estou, mas sem sonho, não há o porquê da minha existência. Morto eu sou. Eu não morro quando a morte chega, eu morro quando eu deixo de sonhar. Se eu não tenho o objetivo de chegar ali, nem de chegar ali, para que viver? Aí eu faço aquelas perguntas do mineiro, né? De onde que eu vim? Para que eu nasci? Para onde que eu vou? Porque eu não tenho objetivo nem de chegar ali, nem de chegar lá, pois é. Então eu deixei de viver. Eu não morro quando a morte chega, eu morro quando os sonhos se vão. E de repente eu estou falando com gente aqui que parou de sonhar. E eu estou aqui nessa noite com a graça de Deus, pedindo ao Senhor para que você volte a sonhar. Eu sei que você foi frustrado, eu sei que às vezes você ficou decepcionado com algumas coisas, mas irmão, sonhe um sonho que seja do tamanho de Deus. Porque se realizar, você vai saber que foi Deus que fez. Pois é. Terceiro. Vá atrás de um sonho que esteja destinado a fracassar sem a intervenção de Deus. Lute por algo, irmão, que se Deus não fizer, não vai acontecer. A única coisa que vale a pena na nossa vida é aquilo que Deus põe a mão. Se lutamos por algo que Deus não se envolve, qual o valor disso tem? Mas se luto por algo que Deus olha e fala assim, eu estou com você, pode seguir nessa obra, que eu estou com você, essa obra é minha. Estes sonhos valem a pena a gente sonhar. Então escute, meu irmão, vá atrás de um sonho que está destinado a fracassar, se Deus não agir e não operar. Sonhe, mas sonhe um sonho que precisa de Deus para que este sonho se realize. Eu amo, gente, Deus é tão fantástico. A gente tem um poder aqui na mente da imaginação, né? Você entra numa faculdade, você pisa no primeiro dia na faculdade. Aqui você já consegue se ver com o diploma na mão. Quem já passou, sabe do que eu estou falando. Pisei o primeiro dia na faculdade. Aqui já estou me vendo com o diploma na mão. Cheguei no seminário no ano 2008. Macenias levou eu e mais 2 seminaristas a BH. Chegamos em BH, alguns de vocês já até almoçaram naquele restaurante, tem uma pracinha mais perto. Macenias entrou na Kombi, voltou embora. Eu comecei a chorar, chorei. Nunca chorei tanto, eu acho. E eu lembro que quando eu vi aquela Kombi indo embora, parecia que eu estava indo junto, assim, é um negócio. Entrei no quartinho do seminário, só chorava. O que me manteve debaixo da graça de Deus foi que aqui eu me via com um diploma na mão. Aqui eu me via formado, o choro e as lágrimas desciam, mas aqui eu falava, vai chegar os 4 anos, eu vou concluir, eu vou estar com o diploma, eu vou pastorear. Pois é, Deus nos deu uma capacidade incrível de imaginar estar onde o nosso objetivo está. Pois é, se o meu objetivo é chegar lá, eu não cheguei, estou aqui, mas aqui eu já me vejo lá. O que isso serve para mim? Isso serve para mim de combustível, para que eu continue a caminhada da vida, para que eu chegue aqui. Agora, se eu não tenho esse sonho de chegar lá, e nem de chegar lá em lugar nenhum, se eu não tenho esse sonho, eu também não tenho combustível. Sabe o que eu vou pensar? Vale a pena eu viver? Para que eu estou fazendo esse mundo? Pois é,
Deus nos dá a imaginação, eu já me vejo lá, para que ao me ver lá, eu encontre motivação suficiente para eu ir até lá. E quando eu chego lá, o que eu faço? Renovo o sonho. Pois é, era formar alguns de nós, era ter filho, outros de nós, era casar, outros de nós. Era um sonho. Chegou? Reative um novo sonho. Sonhei e cheguei. Pois é, agora eu vou sonhar um novo sonho, que seja do tamanho de Deus. Pois é. Vá atrás de um sonho que está destinado a fracassar, sem a intervenção de Deus. Eu não sei se vocês já viram aquele discurso de Martin Luther King, que aconteceu lá em 1963. O discurso dele é conhecido no mundo todo. Eu tenho um sonho, foi o discurso dele. Diante de todo o mundo, porque a imprensa estava lá, ele chegou e disse, eu tenho um sonho que os negros estarão junto com os brancos. É um sonho aqui. Eu tenho um sonho dos direitos iguais, eu tenho um sonho. Pois é, o que move a nossa existência, para que a nossa existência tenha vida enquanto existimos, é o quanto nós estamos dispostos a sonhar. Eu também tenho um sonho. 4, essa você escute. Queime as pontes, as conexões com o pecado. Eu estou falando para você que está aqui presente, para você que está do outro lado da tela. Escute, se você não escutou até agora, escuta agora. Queime as conexões que você tem com o pecado, no nome de Jesus. Queime, porque o pagamento, o salário do pecado é a morte. Não flerte com o pecado, porque a única coisa que ele tem a te oferecer é morte. Não flerte. A Bíblia do Senhor Jesus diz em Mateus 6, são os nossos olhos a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, quando os nossos olhos são maus? Quando o meu olho contempla aquilo que não agrada a Deus. Quando estou vendo aquilo que Deus não gostaria que eu visse. Pois é. Se os teus olhos forem maus, diz a Bíblia, todo o teu corpo andará em trevas. O que você anda vendo, irmão? O que você anda assistindo? O que você anda flertando? Eu quero te dizer, esta atitude muda a sua vida. Pastor, minha vida não avança, eu não vou para frente. Pode ser, escute o pode ser que você está flertando demais com o pecado. Pode ser que você está querendo e acreditando que o pecado vai gerar vida em ti, quando na verdade a única coisa que o pecado tem para lhe oferecer é morte. Fuja, corte os laços. Jesus falou, se o teu olho te faz pecar, o que ele disse? Arranca o teu olho, porque é melhor você entrar no céu caolho do que entrar no céu pecador. Jesus que disse, não foi eu. Queime as pontes, as conexões com o pecado. 5, e eu termino com esta última. Só porque algo não faz parte do nosso plano de vida, não significa que não faça parte do plano de Deus. Gente, 2020 estava na minha agenda, não, estava na agenda de algum de vocês, 2020? Aliás, a agenda de 2020 minha, eu só fui riscando. Não vou, não posso ir, não vou. Pois é, a minha foi assim, a sua também. Os meus planos não eram esse, mas de Deus era. Porque não estava nos meus planos, eu vou entender então que não faz parte do projeto de Deus? É claro que faz. Nem tudo que eu planejo faz parte do plano de Deus. E nem tudo que eu não planejo significa que Deus não quer. Você consegue compreender? Tudo que aconteceu com você no passado, sabia disso? É uma preparação para você hoje aqui? Você sabia que tudo que te aconteceu, quantos anos você tem? 20, 30, 50, 60? Quantos anos? Pois é. Tudo que lhe aconteceu de lá até agora foi preparação para o seu presente. E tudo que está te acontecendo agora, você está vivendo dramas? Você está vivendo complicações? Tudo que te está acontecendo agora são preparações para o seu futuro. Você consegue perceber isso? Deus lá atrás tinha projeto de te preparar para você chegar onde você chegou agora. Se Deus não estivesse cuidando de você, você não chegaria aqui. Hoje, tudo o que lhe acontece é Deus te preparando para o seu futuro. Então, olhe para a vida na ótica de Deus. Olhe
para a sua história na ótica do Deus que está construindo esta história. Eu gosto de Jamie Camp, que é um autor que escreve bastante livros para casais. Ele disse que ele era novo, um dia, sua mãe, como é que chama quando você faz? Tricota? É assim, né? Tricotar. A mãe dele estava tricotando um tecido. E aí ele era criancinha, e ele olhou, mamãe, o que a senhora está fazendo? Ele olhava de baixo para cima, a mãe dele mais alta, ele miudinho. E ele via aquilo de baixo para cima, não tinha sentido, não tinha nexo. Pois é. O que você está fazendo? A dizer que um dia a mãe dele pegou ele no colo e colocou ele para ver de cima para baixo. E aí ele viu que aquele tecido tinha forma, tinha beleza, tinha estética, tinha fundamento. Aí a mãe dele falou com ele, assim é a nossa história nas mãos de Deus. Há fase na nossa vida que a gente vê tudo de baixo para cima, parece que não tem sentido. Por que está me acontecendo? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente enche a nossa vida de porquê. Até um dia, se o Senhor se agradar, se você entender a minha figura, nos pegar no colo e fazer a gente ver de cima para baixo. Aí a gente vê, tem sentido. Foi por causa disso. Deus estava tecendo a nossa história. Deixa eu te dizer uma coisa, o que está te acontecendo hoje, não é para você perguntar muito os porquês, embora você possa perguntar. Mas eu queria te dizer que Deus tem propósito, projeto em tudo o que está acontecendo na sua história. Tudo. Tem coisa que lhe acontece que você fica assustado, e eu também fico na minha vida. Talvez um dia Deus nos coloque no colo e a gente veja de cima para baixo, e você vai ver que tem sentido, tinha propósito e tinha projeto. Porque Deus não desperdiça dor, sofrimento na nossa existência. Tudo o que nos acontece, eu já contei e conto para vocês. Tudo o que chega até você passou pelas mãos de Deus. Chegou até você? Fique em paz. Passou por Ele e Ele autorizou chegar até você. Se não fosse projeto, Ele só tinha, acabou. Não existe mais. Mas se chegou até você, porque tem projeto, Ele tem propósito, mesmo que você não entenda. Então eu termino dizendo isso aqui para você. Só porque algo não faz parte do nosso plano, na nossa vida, não significa que não faça parte do plano de Deus. Ah, pastor, eu não estou pronto, sabe? Eu não estou pronto para Deus fazer isso aqui, eu não estou pronto para Deus fazer aquilo outro. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que está pronto? Sinceramente, quem está pronto? Na Bíblia só tem um exemplo de um homem que falou que estava pronto. E o resultado não foi legal, não. Foi Pedro. Senhor, eu estou pronto. Estou pronto para morrer com isso. Estou pronto. Pedro, eu acho que você não está pronto, não. A única coisa que você está pronto é para pecar. Ô, gente, eu não estou pronto para ser pastor, eu não estou pronto para ser pai, você já sabe, eu não estou pronto, eu não estou pronto, eu não estou pronto para ser marido, eu não estou pronto para ser eu não estou pronto. A minha confiança está na graça e no poder de Jesus para me tornar capaz em algumas coisas nessa terra. Ninguém de nós está pronto, mas nós confiamos num Deus que é perfeito e capacita todos nós para todas as áreas que Ele quer nos capacitar. Portanto, não faz parte do meu plano, mas se faz parte do plano do Senhor, Senhor, não estou pronto não, mas eu estou disponível. Deus não está procurando gente pronta, gente. Você se enganou, Deus está procurando gente disponível. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus está procurando. O que eu tenho que fazer para Deus me encontrar? Pois é, adorar. Diz a Bíblia que Deus está procurando adorador. Deus não está procurando gente pronta. Não sou capaz, pastor, não sou capaz de fazer tal coisa, não sou capaz. Eu também não sou não, gente. Vamos dar as mãos porque ninguém de nós é capaz. Mas louvado seja Deus que temos o Espírito que nos capacita e nos habilita para toda obra no nome de Jesus. Pois é, Noé tomou uma atitude de viver de maneira justa diante de uma geração. E Noé foi parar na lista dos heróis da fé. Abraão tomou uma atitude de viver pela fé. Saiu de onde talvez poderia não gostar de ter saído. Mas deixou a parentela, deixou a família e foi para onde Deus queria que ele fosse. Esse foi Abraão. Diz a Bíblia que Jó foi paciente no meio das dores, teve atitude de paciência e não pecou. Diz a Bíblia que Daniel foi determinado e não se contaminou. Diz a Bíblia que Paulo tomou atitude de morrer para si e viver para Deus. Diz a Bíblia que esse Paulo,
Deus o fez um dos maiores apóstolos de todos os tempos. Diz a Bíblia que Jesus, sendo Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma humana. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo o nome, pelo qual importa que nós o adoremos, que nós o glorifiquemos. Qual a sua atitude diante da sua história? Hebreus disse que a gente só vai viver uma vez. A um homem está sujeito a morrer uma vez só. Vem depois disso o juízo. Pois é. O que você está buscando? Diz a Bíblia que entre os 37 dos valentes de Davi, Benaia era um dos 3 principais. Por quê? Porque quando viu um leão, não fugiu do leão, correu atrás do leão. Quais são os leões que você anda fugindo? Hoje eu queria que você invertesse, debaixo da graça do Senhor, esse cenário. Você deixar de ser presa, agora você é predador. Você deixar de ser caça, agora você é caçador. Os leões que Deus coloca na nossa frente não são para a gente fugir deles, é para a gente ir atrás deles. Porque com a graça de Deus, esses leões são instrumentos para Deus nos promover.